esse Corinthians? Vamos falar disso, porque... Pô, Nada é mais bonito, né? Esporte, clube, Corinthians, Paulista. achei que vocês iam falar do campeão brasileiro. Vai. Pode ir embora? Já acabou? Não, Cara, a gente tava falando da pergunta do Belo, né? Que teve o mote ali de chegar um pouco mais perto da grande dúvida do momento, que é o Vitor Pereira, a continuidade ou não dele no Corinthians. E eu quero saber, o que você acha desse trabalho? Como que você analisa esse trabalho? E mais, se você tivesse a caneta ali, ou ele te pedisse opinião, fica ou saio? Você como corintiana, você gostaria que o trabalho continuasse? Eu tô muito confortável em dar essa resposta, porque o que eu pensava em março, mais ou menos, eu penso agora. Não tô no grupo dos encantados, apaixonados. Ah, tá. Não sou da hashtag cabeça em pé, nada disso. Eu gosto do Vitor Pereira. Acho um técnico muito interessante, que chegou no meio do tiroteio, numa segunda para um clássico na quinta, e outro no domingo, e um mata-mata na outra quinta. Eu acho que ele tem 8 meses de Corinthians com alguns bons momentos e alguns erros doloridos e evitáveis. E outros que são inevitáveis, por exemplo, perder para um time melhor. Eu acho que depois de 5 anos, o Corinthians tem uma temporada nota 6, que é acima da média. A temporada do Corinthians nos últimos 18, 19, 20 e 21 foram péssimas. Então, eu acho que ele dá à instituição... São duas coisas diferentes, a instituição e o corintiano. Eu acho que a instituição evoluiu com ele, mesmo sem títulos. O corintiano não fica feliz sem título, mas a instituição, neste ano, ela mudou o perfil de elenco, ainda que o elenco seja muito desequilibrado e mal formado. Concordo. Mas é melhor que o ano passado com o Léo Natel, Janderson, sei lá, o zagueiro que tá no... Gemerson. Bruno Mendes. Bruno Mendes voltou, mas assim, é muito melhor o elenco do Corinthians, muito mais qualificado agora, então as coisas não são automáticas. O Corinthians voltou a competir, não competiu ano passado, não competiu em 20, não competiu em 19, não competiu em 2018. Então, acho que do ponto de vista do pouco tempo que ele tem de Corinthians e com todos os problemas que ele enfrentou, então ele enfrentou o problema Jô, o problema William, o problema do Paulinho, que se machucou quando ele tinha acabado de chegar, Roger Guedes, ele teve todas as questões, ameaça, polícia, Cássio, Fagner, com tudo que aconteceu, eu acho que o rendimento acima da média, ele tem que ser aplaudido. Um técnico, talvez, que conhecesse o calendário brasileiro, o Corinthians, não teria conseguido. Nenhum conseguiu nos últimos anos. Ele conseguiu. Isso posto, ele ou qualquer outro técnico tem que fazer mais no ano que vem. Porque não ganhou nada. Não ganhou nada no final das contas. Disputou uma final, fazia tempo que não disputava, legal. E ele tem que evoluir. Eu acho que ele acerta muito, mas ele erra em pontos em que a inflexibilidade dele de ouvir as pessoas dentro do Corinthians poderia ser evitadas. Por exemplo, não escala time reserva em clássico. Eu não quero saber. Não interessa. Você tem que ganhar o clássico, pelo menos você tem que competir no clássico. O João Pedro na direita, na altitude, não escala. O Cantillo não é volante. Algumas coisas que ele pagou para ver e pagou um preço muito caro, né? Ele teve uma fase de grupos da Libertadores super complicada porque ele perdeu o jogo de ida em 10 minutos com o João Pedro na altitude. Então ele teve que correr atrás da classificação até o último jogo em casa com o próprio Always Ready. Os clássicos, ele precisou entender que não era só o Palmeiras, era o Palmeiras, São Paulo e o Santos, mas o Flamengo também mas o Fluminense também mas o Inter também é. Então algumas coisas que se ele fosse mais aberto, e ele não é, talvez esse seja um defeito dele, ele considera a comissão técnica dele autossuficiente, ele é muito pouco flexível para ouvir o Corinthians, que é o empregador dele, talvez ele não tivesse cometido alguns erros. Agora, sobre o corintiano, eu falo bastante com os meninos lá no programa, não dá para explicar, as pessoas gostam dele. E assim, o carisma, a linguagem corporal dele durante o jogo para quem tá na arquibancada, é uma identificação de alguém que não é Corinthians, mas se sente Corinthians. É difícil de a gente explicar. Por exemplo, a coisa mais pouco razoável que eu vejo nessa temporada, a maior contradição, é que o São Paulino não consegue enxergar no Rogério Ceni o que o Corinthians não consegue enxergar no Vitor Pereira. O Vitor Pereira, por muitas vezes, parece mais Corinthians do que o Rogério parece São Paulo. Eu espero que as pessoas me entendam.
Porque Mas eu concordo com isso. o retrato do São Paulino hoje em dia é o cara que vai, não importa o time. E o Rogério fala que ele só quer ficar se o time melhorar. Os últimos 12 anos da história do São Paulo é de um sofrimento sem fim e arquibancada lotada. Não tem tipo, vamos desistir porque o time não é bom. E o Rogério verbaliza que ele quer desistir se o time não for bom. E o Vitor Pereira não. Então, assim, vai entender. Ele fala coisas que não pegam nele, né? Não pegam. Então ele fala... eu não tô aqui por causa do dinheiro. No dia seguinte ele vai lá e pede desculpa para Gaviões. Mas poderia até agora estar falando, o técnico falou isso. Igual o Thiago Nunes. Falou uma vez que queria futebol rock and roll, nunca mais vou esquecer, ele nunca mais vai pisar no Corinthians. Verdade. Tem coisa que pega em algumas pessoas e não pega nas outras. Isso aí é a aura, sei lá, o espírito, é o carisma. Não dá pra buscar. O corintiano gosta dele, não é todo mundo, é verdade. Mas deu match, sabe? Se ele deu não match. ficar, você traria quem? Se você tivesse a caneta? Se eu tivesse caneta, eu traria o Tite. Tite. Me agarrava no pé dele e não largava nunca Mas mais. quem não faria isso? Não, Mas sei não. se não for possível, quem? Juan Pablo Vojvoda? Deus me livre. Não curte ele? Futebol total, bailarino, ninguém marca ninguém. Tem nada a ver com o Deus me Corinthians, livre. cara, isso aí é. Tem nada a ver com o Corinthians. Legal, cara. legal. São Paulo não tem a Santos, cara do Corinthians. Deus me livre, mas Não nossa, tem, Deus né? me livre mesmo. Eu já tô muito sofrida, tira isso do meu caminho. Não, eu acho que o Vojvoda faz trabalho espetacular, mas não se espera dele resultado. É muito diferente no Corinthians. É. E tem uma coisa também que não tem explicação, é quase uma explicação genética, se é que é possível. Eu uma concordo. relação do torcida com o clube. O problema, por exemplo, do Carille no Corinthians não foi ganhar de 1-0, foi parar de ganhar de 1-0. É. Começou a empatar muito, né? Perder. Ganhar de 1-0 não é nenhum problema. Jogar com 2 volantes não é nenhum Ou problema. até com 3. Então, assim, o que o Vojvoda pode oferecer para o Corinthians, o tempo que ele vai precisar para tornar o time competitivo do jeito que ele quer, significa uma série de tropeços que a torcida não vai aceitar. Sim. Não vai aceitar. Isso que aconteceu com o Fortaleza, passar um turno inteiro na última colocação do Campeonato Brasileiro, esquece, entendeu? Esquece. Não, mas a gente tá disputando outras coisas. Problema seu. Mas no Corinthians e qualquer outro grande. Esquece. Então, por isso que eu acho que, assim, o Vojvoda é um péssimo técnico? Não, ele é ótimo. Mas algumas coisas não são compatíveis com o que o time, com o que a torcida espera. A torcida é capaz de aplaudir 0-0 com carrinho. Jogou muito melhor, teve 800 chances, foi 1-0 pro adversário. Azar. Não é legal, não gostamos. É muito de característica mesmo do clube. Não dá né, pra cara? contratar um cara do... Meu sonho de consumo é o Simeone. Aí, ó. Aí é a cara do É um Corinthians. gênio, ele é um gênio. É a cara Eu não do sei- Corinthians. não, vamos jogar bola. Quem quer jogar bola? Ninguém gosta de jogar bola. Pra você não tem essa de ganhar de 1-0, dane-se. Nossa, dane-se gente- não, eu amo 1-0. A gente perguntou pro Dan, ele corintianaço também. Ele Eu falou, amo 1-0. Se pudesse trocar todos os resultados da história do Corinthians por 1-0, eu trocaria. Ou seja, o melhor time que você viu do Corinthians não é o de 98, que jogava por música. Não, é o melhor é o Corinthians de que eu vi jogar. 2017. Não, mas assim, "O de mais 2017 prazeroso. era bom, cara. Era bom. Primeiro 2017 era turno, bom. caramba. Era bom. Era bom time, era bom time. 1-0 é o de 2011, Sim. de 90. É. De 90 é genial. É porque eu lembro que em Esse eu era 98, nascido, quando o né? Luxemburgo tava no Corinthians, se dizia que tava ao contrário, que o Luxemburgo tinha que estar no Palmeiras e quem tinha que estar no Corinthians era o Filipão. Porque era, Mas aquele era o... Corinthians de 98, você vê como é uma falácia. Hum, Aquele Corinthians de 98 joga com 2 volantes. joga, mas 2 volantes que sabiam jogar muito, E né? dois, E um dois, que era la- meia, né? O Rincon. e um lateral que não passava no meio de campo. E 2 zagueiros que não saíam da área. É. Não tinha essa coisa revolucionária de Não goleiro, era o- tipo, não era o goleiro Palmeiras de saindo, 96. goleiro saindo Não pra armar. tinha talento e não era igual o Palmeiras de 96 do Luxemburgo. O Luxemburgo se adaptou ao Corinthians em 98 também. Não foi, então, Luxemburgo, futebol bailarino 93, 94, 96 no Palmeiras, chegou no Corinthians em 98, vou fazer jogar igual. Não fez isso. Entra no YouTube e assiste o Corinthians e Cruzeiro, último jogo do campeonato. É um time muito pragmático aquele Corinthians. Que tinha uma estrela, tinha um goleiro, não, 98 não tinha, mas tinha força, e tinha força da arquibancada. E quando essa conjunção de coisas não dá pra explicar com mapa de calor. Tem coisas que não dá. E aí, assim, uma coisa que você falou do Vitor Pereira, deu match. Uma coisa que eu fico pensando, assim, todos esses erros que ele cometeu, independentemente de quem seja o próximo... Ontem, por exemplo, ele cometeu vários. Então. Mas eu imagino que sejam diferentes do que ele já... Você acha ele esse cara que aprende com o erro? Demora. Você acha que demora, mas ele aprende? Não aprende. Tá, por quê? Porque eu digo isso porque
quando há esse match que você citou, eu acho muito importante que o Corinthians faça de tudo. E qualquer time, quando tem essa coisa de manter o cara por mais tempo. Porque não manter é... Começar do zero. É começar do zero. Saber que esses mesmos erros que ele demorou pra aprender, outros vão chegar e vão O que eu acho que o cometer. Corinthians também se baseia nesse momento, e eu não vou falar do problema pessoal que ele tem, que eu acho... não acho elegante. O Corinthians de outubro, tirando o jogo de ontem, que já é fim de feira e tal, ou do Santos, é melhor que o Corinthians de março. O Corinthians melhorou. É isso, cara. É sobre isso. Então, é sobre isso. É sobre assim, não é que assim, não dá mais pra tirar nada desse time, você percebe que não vai a lugar nenhum. Exato. Esse time, semana a semana, com ele, de novo, antes da derrota na Copa do Brasil, melhorava. Então, se você tá vendo um técnico que uma semana seguinte é capaz de oferecer mais, e na outra um pouquinho mais, outro pouquinho mais, outro pouquinho mais, é porque tem como evoluir. Alguns casos, eu não sou a favor da permanência para sempre de ninguém, não. Eu acho que quando você percebe que não vai funcionar, não é bom pro técnico, não é bom pro clube esgarçar isso. Nenhuma profissão tem isso. Não tá funcionando esse ano, vamos dar mais 2 anos de contrato para ver se daqui a 2 anos o médico melhora. Nenhuma profissão, nem técnico de futebol. Agora, quando você percebe que aquilo não, os jogadores não aceitam mais, não melhora, você vê que todo jogo... Não é o caso do Vitor Pereira. O time de outubro é melhor que o time de março. Então, eu acho que ele tem por que ficar. E, de novo, qual foi o técnico depois? O Carille de 17, inclusive o Carille de 2019, que fez um trabalho como o dele. Nenhum foi acima da média. Ele pode ser nota 6, que não é bom. É mediano, mas todos foram abaixo de 4. Então é melhor o ano que vem começar no 6 do que começar no 0 de novo. Sem dúvida. Acho que faltou pro Vitor Pereira chegar mais sabendo o que era o Corinthians, assim, o futebol brasileiro, tá ligado? O que o Abel fez, por exemplo. Tudo bem que o Abel era um técnico que ninguém conhecia. O Vitor já era um cara gigante em Portugal, na Europa e tal. O cara, acho que ele chegou aqui meio com a receita pronta. Não, mas vou fazer isso, vai dar certo. Tipo, não deu, tá ligado? Acontece que o Vitor Pereira veio pra mudar o jeito do Corinthians jogar com o Silvinho, certo? O Abel pegou um time do Cebola embalado. Ele não mexeu em nada. Ele foi mexendo. Ele não chegou aqui... Porque assim, o Palmeiras foi atrás do Miguel Ramírez, aí não conseguiu, aí o cara não assinou o contrato, aí volta com o Jatinho, aí tenta o BKSEC, aí não consegue. É o irmão do conselheiro que conhece o cara, não sei o quê, indica aí, o Palmeiras acha que é bom e traz. Quando ele chega, já tinha passado 3 rodadas com o Cebola só vencendo. O jogo seguinte ele faz o quê? Ele põe o time do Cebola. Não, ele senta do lado do Cebola e fala, tá, aí óbvio, ele é muito bom técnico, tem um olho muito bom. Tudo isso não tô tirando. Só que ele não chega aqui pra resolver a derrota da semana passada. Ele vem de vitória. É diferente, faz diferença. É diferente, por exemplo, quando o Corinthians sai. Deixa eu ver. Mas eu digo assim, será que o Vitor Pereira conhecia o Roger Guedes? Não, claro que não, mas nenhum deles. Deu uma olhada no YouTube assim, deixa eu ver como é que esse cara joga. Não, assim. eu acho que isso é um erro também, porque o Corinthians ficou 1 mês sem técnico. 1 mês. Ele faz entrevista com um, entrevista com... Acho até que escolheu bem. Só que 1 mês sem técnico custou a temporada. Porque quando ele já chegou na véspera do jogo com o Palmeiras, depois teve o jogo do São Paulo, depois teve o jogo do Guarani, depois teve outro jogo com o São Paulo. Ele chegou nessa vibe do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Paulista. O Corinthians perdeu 1 mês importante para todos os clubes que usam o estadual para refinar, moldar. Ele chega para mata-mata seguidos, ainda que não eram mata-matas. Vai jogar com o Palmeiras, vai jogar com o São Paulo, vai jogar uma quarta de final do Campeonato Paulista, semifinal do Campeonato Paulista, abertura da Libertadores. Ele teve 2 semanas de treino, o Vitor Pereira. Ele treina, isso. Isso. No ano. Parado, teve agora. Teria essa semana, mas como o jogo do Goiás foi remarcado para sábado, não tem. Então... A galera se esquece que no ano mágico do Flamengo do Jorge Jesus teve aquela parada, né? Da Copa América. Gigante, da Copa América, que ele treinou o time treinou o time, cara. E aquilo mudou o patamar do Flamengo ao longo da competição. E contratou 5 titulares eu também, vi muita gente da mídia falando que o Corinthians manter uma linha portuguesa de técnico. Você concorda com isso? Eu sou meio contra essa coisa do passaporte. O que eu acho que a gente o que você está contratando agora, com o passaporte, na verdade, é um profissionalismo que a gente não tem no Brasil. O problema não é o passaporte, é a escola. Sim. Você contrata um técnico português, pressupõe-se que o cara fez uma formação que é obrigatória lá, que até anteontem não era. Sim. Então não é o passaporte, é o fato deles serem mais bem preparados para o trabalho. Tem menos empirismo e mais cientificismo no negócio, porque os caras estudaram.
Não é porque eles são portugueses, é porque em Portugal precisa estudar para ser técnico. E aqui até outro dia não precisava. Então, neste momento, há um. Até outro dia? Ah, agora tá obrigatório o certificado da CBF? Depende. Libertadores precisa ter licença A, É. Série B precisa ter licença B. Por exemplo, o Fernando Lázaro do Corinthians. Fica com o Fernando Lázaro. Ele não podia ser técnico na Libertadores. Ah, eu vi isso aí. Então tem. Mas assim, ainda assim, recomendo que vocês vejam como é o curso da CBF. Não, eu imagino. Eu imagino. Você teve acesso? Você vai ter uma grande aula com o senhor Lisca, assim, te ensinando como montar 2 linhas de 4, assim, afundar o Avaí. Que isso. É isso, assim, com todo respeito. Passou esse pelo seu profissional, time, que cara. esse eu não tenho O problema de Avaí, o falar. Santos, o assim. Esporte. É. E qual foi o outro? Você não Esqueci. gostou do trabalho Não, dele? foram vocês. Ele tava parado desde o América, acho que desde o América, né? Não sei, que saiu do América, do Vasco. Ele saiu do Vasco ano Vasco. passado. E aí ficou, e pegou o Sport, abandonou o Sport, aí pegou o Santos, afundou o Santos, abandonou o Santos, e agora foi abandonado pelo Avaí. Pois é, e vai comentar a Copa do Mundo, inclusive. A fase dos técnicos brasileiros não é boa, né? Então, é por isso. E assim, a gente tá falando de técnico porque ficou famoso aqui. A gente tem um recorte aí de 3 anos de cases de sucesso. Mas poderia valer para arbitragem também. Poderia valer para imprensa também. Dependendo de quanto você é preparado para fazer aquilo, você vai fazer melhor. E não é porque você é português, é porque você estudou mais.